Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está na Escola de Eruditos. É um prazer ter você aqui. O assunto de hoje é sobre os portais dimensionais. Um assunto que carrega ainda muitos mistérios, que ainda não se obtém uma resposta plena sobre o que de fato eles são. Talvez ainda pela nossa consciência, a nossa mente humana não conseguir assimilar todo esse assunto e tudo que diz respeito a esses portais dimensionais. A pergunta a ser feita é: eu posso abrir um portal dimensional? Eu posso passar por esse portal dimensional? Sim, e vou te explicar já já. Primeiro eu quero dizer que o conteúdo desse vídeo é segundo aquilo que eu já pesquisei, já vivi e, portanto, não estou aqui para dizer que essa é a verdade plena que corresponde a esse assunto, mas você vai ver que vai fazer muita coerência e você mesmo vai poder entender de uma forma diferente, sem teoria conspiratória, sobre o que é e como são os portais espirituais. Vamos lá? Como eu faço para abrir um portal espiritual na minha vida? É possível? Sim. E a resposta é bem simples. Basta você mudar a sua frequência vibracional. Quando você muda a sua frequência vibracional, automaticamente um portal se abre em sua vida. Ou seja, você muda a sua frequência e você pode adentrar a esse portal dimensional que foi aberto. Mas espere aí, como é que eu faço isso? Onde eu faço? Como é que eu faço para que o meu corpo chegue até essa outra dimensão? É aí que existe o engano e o grande equívoco das pessoas por pensarem, acharem que quando se abre um portal dimensional você vai atravessá-lo com o seu corpo físico. Isso é um erro, porque não é necessariamente de forma física que nós passamos por um portal dimensional e chegamos a outra dimensão. Porque o nosso corpo físico ele foi constituído e feito para viver nesta dimensão, nesta realidade. Por isso que eu falei que é necessário mudar a nossa frequência e a nossa vibração energética. Portanto, fica comigo para você entender de fato, sem teoria, como fazer isso. Antes eu quero falar um pouquinho sobre um experimento que aconteceu em 1943 chamado Experimento Filadélfia. Você já ouviu falar? Bem, existem várias histórias sobre esse experimento, também conhecido como Projeto Rainbow, onde a Marinha Americana, juntamente com cientistas, queriam fazer com que um navio ficasse invisível aos inimigos. Tudo indica que em 1943 eles conseguiram de fato fazer com que o navio desaparecesse em um porto e reaparecesse quilômetros de distância em outro porto, tendo como o resultado uma grande catástrofe, pois pessoas ficaram fundidas parcialmente no casco ou nas paredes de metal desse navio. Exatamente o que você ouviu. Veja, as pessoas ficaram com metade dos seus corpos presas ou nas paredes, como você viu aí, ou no casco do navio. Então o resultado, aconteceu alguma coisa aí errada nos cálculos, enfim. O projeto aconteceu de fato, mas o resultado, como dizem, foi este. Seria isso real? Uma verdade? Ou seria apenas mais uma teoria da conspiração? Pode até ser que seja algo conspiratório, mas nem tudo é falso nessa história, como muitos afirmam ser, porque nesse experimento vários cientistas participaram, inclusive o renomado Einstein esteve ali presente. Ou seja, não foi brincadeira, aconteceu de fato esse experimento. Porém, depois toda a história final, às vezes pode parecer até uma teoria, um mito. Veja que quando os físicos começaram a estudar esse assunto para elaborar o projeto ali em 1940 até 1942,
o que eles perceberam? Que para realizar esse experimento, eles deveriam entender o comportamento e o mundo subatômico, para que assim pudessem fazer com que o navio pudesse então desaparecer de forma completa. E para isso eles começaram a estudar, primeiramente, o campo unificado de Einstein. Buscaram conhecer então mais o comportamento do mundo subatômico, o mundo quântico. Buscaram entender e compreender o que é energia, o que é vibração, o que é frequência, que infelizmente muitas vezes quando eu falo aqui no canal, alguns consideram isso como ocultismo, porque acham que é um assunto que é místico, mas na verdade é uma realidade presente em todos nós. E por que se considera esse assunto como ocultismo? É óbvio, porque está oculto. Oculto de quem? Das pessoas. Oculto nas escolas, nas universidades, nas mídias abertas, porque esse assunto, quando de fato for entendido, ele proporcionará poder àqueles que terão esse conhecimento. Já viu a frase conhecimento? Quem tem conhecimento tem poder? Então é mais ou menos isso. Bom, tendo esse experimento como algo inicial para nós conseguirmos vislumbrar melhor a nossa aula de hoje, como eu poderia explicar para você um portal dimensional? O que ele é? Como se faz para que eu consiga abrir e vivenciar essa outra dimensão? É possível? É. Eu quero explicar para você aqui de forma coerente, sem teorias, sem conspiracionismo, sem misticismo, tá? Porque um portal dimensional, ele pode ser aberto em nossas vidas, preste atenção, toda vez que ocorrem mudanças interiores ou períodos de transformação. Por isso que eu falei, quando nós mudamos a frequência, um portal dimensional automaticamente se abre. E quais são essas mudanças de frequência? Existem vários exemplos. Por exemplo, quando alguém se apaixona por alguém, ela muda a sua frequência, a sua vibração energética. Quando acontece o nascimento de um filho em um casal, isso muda também a frequência e a vibração energética das suas vidas. E até mesmo algo trágico como a morte pode mudar totalmente a frequência de um indivíduo, porque o estado emocional consciente dessa pessoa, ele é transformado e mudanças acontecem na estrutura interna dessas pessoas, ou seja, o estado vibracional, consciencial e vital da pessoa, ele é alterado. Abre-se então um portal dimensional na vida daquela pessoa. Basicamente, um portal dimensional é quando você muda a sua frequência por acontecimentos que fazem você viver uma nova realidade, ou seja, em uma nova dimensão, ou por aquilo que você já viveu no passado. Tem pessoas que já presenciaram algo em suas vidas e ainda estão aprisionadas consciencialmente nessas dimensões ou naquela dimensão que ela viveu, estão aprisionadas naquela frequência, não conseguem ainda se libertar daquela dimensão e sair dela, fechar a porta daquela dimensão. Sendo assim, quando um portal dimensional se abre, a realidade passa a ser outra, vibrando em uma outra energia consciente, vibracional ou espiritual. Tudo é afetado. Vou dar mais uns exemplos para vocês, que os portais dimensionais também são abertos quando alguém possui objetos que conectam a vida daquela pessoa com algo já vivido no passado, fazendo então que aquela realidade seja vivida com as mesmas propriedades de frequências energéticas que foi vivido naquele momento passado.
essa concentração de energia fica armazenada no que nós chamamos e conhecemos por memória. Veja, é como se acontecesse uma fusão de duas realidades naquele momento, uma conexão através de portais dimensionais, ou de algo que você já passou, ou algo que você vai começar a viver a partir deste momento, ou do momento que a sua frequência muda. Você está entendendo? As dimensões, na verdade, pessoal, são faces da realidade na qual nós vivemos, que a nossa consciência pode perceber ou sentir. Por isso que eu falei que não se atravessa um portal, não se entra em outra dimensão com o nosso corpo físico. Isso prova que a nossa consciência ela tem a capacidade de conhecer dimensões além das três nas quais nós vivemos. E o interessante é que, além de tudo isso, existe também o nosso espírito que possui uma capacidade muito maior, infinitamente maior do que a nossa consciência, pois quando nós buscamos evoluir a nossa espiritualidade, o nosso entendimento, a nossa consciência, expandir a nossa consciência, quanto mais evoluído for o espírito de um indivíduo, mais claro fica então o entendimento arquivado na consciência daquilo que foi vivido de forma espiritual, ou seja, é algo que transcende toda e qualquer realidade explicável. Por isso que as experiências espirituais, para quem não é evoluído espiritualmente, é totalmente loucura. Isso acontece porque quando nós conseguimos abrir esses portais espirituais ou dimensionais em nossa vida, pode-se então viver uma outra realidade, uma outra frequência energética. Isso se dá, como eu já falei em outras aulas, porque nós somos seres tridimensionais, corpo, mente e espírito. Nós vivemos em uma realidade física, mental e espiritual ao mesmo tempo. Tudo está conectado ao mesmo tempo, apenas são realidades de energia, vibração e frequência diferentes. E por isso nos é permitido abrir esses portais dimensionais em nossa vida. É como se existissem outras versões de nós mesmos vivendo de forma simultânea. Então, essa é a explicação que eu queria dar para você nessa aula, que os portais dimensionais são abertos na nossa consciência, trazendo uma outra frequência, uma outra vibração, uma outra energia que explode de forma exterior nessa nossa realidade. Tudo começa no interior para ser vivido no exterior. Então, este é o meu entendimento sobre esses portais dimensionais que estão a todo momento sendo abertos e fechados em nossa consciência. Não é que aqui a gente consegue distorcer o espaço-tempo, criar então aquela espiral que as pessoas ainda entendem que os portais dimensionais são abertos dessa forma. Não, pessoal, não se enganem. Os portais dimensionais são abertos aqui. Nós vivemos dimensões diferentes segundo a nossa evolução consciencial e espiritual, tá certo? Espero então ter contribuído com esse assunto, com mais essa aula para você. Se você gostou, não esqueça, deixa seu like, ajuda o canal a crescer, se inscreva se não for inscrito e compartilha com outras pessoas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!